O filme começa em um laboratório científico onde o Dr. Frank está envolvido no desenvolvimento de uma pele sintética. Durante esse tempo, Charlie, seu colega, se aproxima dele para discutir o projeto em andamento. No meio da conversa, Charlie pergunta casualmente: "O senhor tem saído muito ultimamente, Dr. Frank?" E o Dr. Frank responde negativamente, atribuindo sua falta de vida social ao trabalho deles. Charlie, entendendo sua dedicação, disse: "Sei que você tem estado ocupado, mas há uma nova mulher que acabou de se juntar à nossa equipe. Talvez você devesse conhecê-la." É então revelado que o Dr. Frank é deficiente físico. Em seguida, eles saem juntos do laboratório. Logo uma mulher chega e Charlie a apresenta ao Dr. Frank. Seu nome é Valerie, e ela elogia o Dr. Frank de forma brincalhona, chamando-o de fofo. O Dr. Frank, surpreso, timidamente descarta o fato como uma piada. No entanto, Valerie não entende seu humor. Ele se desculpa e pede educadamente um pouco de privacidade, fazendo com que ela vá embora. O Dr. Frank então se volta para Charlie, expressando sua perplexidade com essa mulher incrivelmente bela. E Charlie explica que ele não se encaixa no protótipo que eles estão testando. Ele então conduz o Dr. Frank a uma sala onde ele encontra o protótipo, uma companheira humana orgânica. Valerie está sentada lá, revelando que compartilha o amor de Charlie também. Eles encontram um ponto em comum nesse interesse compartilhado, e ela expressa sua expectativa de passar um tempo juntos. No entanto, a reviravolta é revelada e os cientistas têm trabalhado em seu cérebro, e ela é, de fato, um robô. O Dr. Frank sai da sala visivelmente chateado e irritado. Ele não vê a necessidade de um robô para resolver seus problemas e Charlie tenta acalmá-lo, lembrando-o de seu relacionamento de longa data, e explica que essa é apenas uma fase de teste antes da produção em massa. Os robôs foram projetados para serem companheiros e ajudantes do sexo feminino, e a diretoria decidiu manter esse projeto em sigilo por enquanto. Ele afirma firmemente que não precisa de uma máquina e que precisa de um ser humano que possa entendê-lo e ter empatia por ele. Alguém com senso de humor. Charlie faz o possível para convencê-lo, explicando que o robô é programado com características e emoções humanas. No entanto, o Dr. Frank continua firme em sua recusa. No dia seguinte, ele comparece à sessão de fisioterapia com Rachel, sua fisioterapeuta de 5 anos, enquanto ela o ajuda a se sentar. Ele curiosamente pergunta o que ela pensa sobre seus pacientes fora da fisioterapia, e ela educadamente se recusa a responder. Na manhã seguinte, Dr. Frank chega ao trabalho, onde Charlie e outros cientistas já estavam presentes, e ele pergunta se eles encontraram mais alguma coisa para testar o protótipo, mas parece que ninguém se encaixa no perfil. Frank, então, revela que reconsiderou e está disposto a experimentar, e antes de levá-la, o conselho lhe fornece um resumo e um procedimento que eles verificam todas as manhãs às 9 horas da manhã. Eles também lhe fornecem um controle remoto para o caso de um acidente, que precise apagar a memória dela, ou colocá-la para dormir. Durante o jantar daquela noite, ela tenta iniciar uma conversa e contar algumas piadas. No entanto, a resposta dele foi depreciativa, referindo-se a ela como lavadora de pratos. Magoada, ela sai da mesa para lavar pratos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao vê-la chateada, ele pede desculpas e tenta confortá-la enxugando as lágrimas. No entanto, logo se vê questionando por que está pedindo desculpas a uma máquina e se preocupando com os sentimentos dela. E na manhã seguinte, quando perguntado sobre seu relacionamento com ela, ele a compara a um carro, que é apenas mais uma máquina. No dia seguinte, durante sua sessão de fisioterapia com Rachel, Frank levanta uma questão filosófica. Que realmente constitui a vida? Uma máquina pode ser considerada viva? E Rachel responde dizendo: algo pode ser considerado vivo se tiver medo da morte. Mais tarde naquela noite, enquanto assistem a um filme em casa, Valerie pergunta a Frank se ele já se apaixonou. E Frank confessa que já esteve apaixonado. Quando voltam ao filme, Valerie vê uma cena de beijo e pede a Frank que a beije da mesma forma. Pego de surpresa, Frank duvida porque achava que ela não conseguiria. Mas Valerie o surpreende beijando-o apaixonadamente. Em pânico, Frank sai abruptamente de casa e acaba em um bar bebendo e observando os casais ao seu redor compartilhando momentos íntimos. Quando chegou em casa, encontrou sua casa limpa e viu Valerie saindo de seu quarto com uma roupa sedutora. Ele pediu desculpas pelo atraso, e ela perguntou se o beijo tinha sido ruim. Frank explicou que havia sentido os lábios e a saliva dela como se ela fosse humana. E Valerie esclareceu que a saliva dela tinha os mesmos componentes que a saliva humana, mas sem as bactérias. Valerie tira a roupa para mostrar que seu corpo era igual ao de uma humana normal e que ela sentia o mesmo prazer. Na manhã seguinte, ela o beijou e o ajudou a entrar em seu carro, desejando-lhe um bom dia. Durante a fisioterapia, Rachel estava atrasada e perguntou a ele sobre sua rotina de exercícios.
e ele questionou por que ela estava usando óculos escuros em ambientes fechados. E quando ela os tirou, Frank notou hematomas ao redor de seus olhos. Ela alegou que eram por ter ajudado uma pessoa paralisada, mas Frank percebeu que ela estava mentindo. Ao voltar para casa, Frank encontra Valerie esperando por ele e ela o cumprimenta com carinho, chamando-o de querido e tenta beijá-lo. No entanto, Frank rejeita seus avanços e pede que ela se abstenha de usar esse tipo de carinho. E ele explica que os eventos da noite anterior foram um erro, lembrando-a de que ela é uma máquina. Apesar de seu raciocínio, Valerie confessa que já está sentindo algo por ele depois da noite anterior. E de repente, o telefone toca e é Rachel, perguntando se eles poderiam se encontrar. Frank concorda e sugere um lugar para eles se encontrarem. E Frank e Rachel se encontram, sem saber que Valerie os está observando do lado de fora do bar. Rachel pergunta sobre a mulher que atendeu o telefone, ao que Frank responde que é apenas uma amiga. Rachel dá a entender que achava que ele poderia ter mudado de ideia sobre alguma coisa, mas Frank silenciosamente descarta a ideia, e ao ouvir isso, Valerie reage com raiva, quebrando uma parte da janela. Na manhã seguinte, quando Frank se prepara para sair, Valerie o lembra de sua promessa de passar o tempo juntos. E Frank esclarece que só disse talvez, e que planeja passar o dia ao ar livre, algo que não faz há muito tempo. Ele não aceita a companhia dela e também recusa o biscoito que ela lhe oferece antes de sair. E Rachel estava esperando por ele e o ajuda a escalar um penhasco, uma atividade que ele adorava antes do acidente. Sem que ele saiba, Valerie o seguiu e está escondida em seu carro. Depois de um tempo, eles se sentam no penhasco. Envolvidos em uma conversa feliz, Frank expressa sua gratidão a Rachel por seu apoio, creditando a ela o fato de fazê-lo se sentir completo, forte, apaixonado. Ele também menciona como ela é diferente e, de repente, Valerie aparece e pergunta o que ele pensa sobre ela. Pego de surpresa, Frank questiona a presença de Valerie e Rachel pergunta sobre sua identidade. Valerie se apresenta como a esposa com quem Frank vive e pergunta se ele não a mencionou. Rachel, desesperada por uma confirmação, pergunta a Frank se isso é verdade, e Frank admite que ama Valerie, embora temporariamente, devido ao seu trabalho na empresa de robótica. Sentindo-se traída por sua mentira, Rachel decide ir embora. E enquanto Frank implora para que ela fique, Valerie, movida pelo ciúme, questiona por que ele escolheu Rachel em vez dela. Frank responde que enquanto Rachel é uma pessoa, Valerie é apenas um robô. De repente, Valerie se lança contra Rachel com a intenção de empurrá-la do penhasco, e na hora certa, Frank consegue encontrar o controle remoto para reiniciar Valerie e o faz com sucesso, interrompendo seu ataque e salvando Rachel. Na manhã seguinte, no escritório, enquanto trabalhavam na pele sintética, Charlie pediu desculpas pelo incidente. E quando Frank perguntou sobre a condição de Valerie, Charlie o informou que estavam prestes a remontá-la. Frank estava relutante em equiparar o processo a matá-la. No entanto, Charlie o lembra do perigo que ela representava, concluindo que é necessário reconstruí-la do zero, incluindo sua mente e memória. Frank pede para ver Valerie uma última vez antes que sua memória seja apagada, e apesar das advertências de Charlie, Frank insiste em prosseguir. E na sala, ele ativa Valerie, que o reconhece e o cumprimenta. E Frank pede a Charlie que lhes dê um pouco de privacidade. E apesar de outro aviso, Charlie vai embora. Valerie pergunta sobre a localização deles. E Frank veio porque está com saudades dela. E se Frank, no entanto, lhe pergunta se ela teme a morte e não se tornar nada, ela responde com um não, deixando Frank triste e preocupado. Ele ficou perturbado com a falta de medo dela da morte e com o fato de que, apesar de seus sentimentos humanos, ela continua sendo um perigo em potencial. Naquela noite, quando Frank se prepara para voltar para casa, Valerie acorda porque Frank havia se esquecido de desligá-la. Ela quebra a porta e foge do laboratório. Enquanto isso, Frank entra em seu carro e começa a dirigir, sem saber que Valerie está escondida no teto de seu carro. Frank chega à casa de Rachel com a intenção de se desculpar, e Rachel o recebe. E eles relembram os estranhos acontecimentos do dia. Enquanto ela pede que ele tire o casaco, eles brincam sobre o fato de ela ter preparado o almoço para ele, e de repente, um barulho de batida ecoa do andar de cima. Frank pede que Rachel chame a polícia, mas ela o tranquiliza e decide investigar o barulho por conta própria. Ela verifica cada cômodo, não encontra nada de errado, até perceber a janela quebrada em seu quarto. Valerie aparece de repente, assustando Rachel. Rachel tenta chamar por Frank, mas Valerie começa seu ataque. E quando Frank chega, vê Valerie sufocando Rachel. Ele tenta intervir, mas Valerie o joga contra a parede.
procurando freneticamente o controle remoto para controlar Valerie. Frank não consegue encontrá-lo e se lembra de que um choque elétrico poderia incapacitá-la, então ele pega um cabo e pede a ajuda dela, pois está com as costas machucadas. Quando Valerie tenta ajudá-lo, Frank lhe dá um choque elétrico, fazendo com que ela perca a consciência. Em seus momentos finais, ela expressa seu medo da morte antes de sucumbir. E o filme termina com uma narração sobre a busca da tecnologia para melhorar nossas vidas e nos trazer conforto. E a cena final mostra Frank e Rachel em um abraço apertado. Obrigado por assistir a mais um vídeo da Cápsula de Filmes. Eu sou o Nicolas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!